Bem-vindos todos aqui no ICC, aguardando o adversário, partida de 5 minutos. Ok, Taktik Guy de Israel, 1976 pontos. Legal, Caro-Kann, Israel, né? Israel que está lá se defendendo dos ataques do Hamas. Ok, H4, H6, cavalo é F3, agora peão. H5 atacando o bispo, ganhei esse tempo do bispo, expandindo aqui meu peão, né, que constrange um pouco os peões da ala do rei dele. Bispo H7, agora bispo D3, troca de bispos. Bispo F4 com a ideia do roque, normalmente tem um cheque aqui, aí eu cubro o cheque com o bispo, ele ataca meu bispo, C3. Tirando o bispo, e agora C4 atacando a dama de novo, que volta para C7, grande roque. Até aí tudo certinho. Cavalo F6, cavalo 4, se trocar os cavalos, melhora a posição da minha dama. Agora cavalo F6 atacando a dama, dama E2. Agora vai seguir lá se ele fizer o pequeno roque, eu já posso até sacrificar peão aqui, ok? Vamos ver o que ele vai optar. Se fizer o grande roque ou o pequeno roque, ele está pensando qual desses que ele vai fazer. Normalmente, nessa posição, é o pequeno roque. Sabe por quê? B5, vamos supor, não sei se é o melhor. Se C toma B5, olha lá, o rei já está debaixo do ataque. A dama já dá cheque ao rei, que vai vir correndo aqui para B1. Normalmente é o pequeno roque, porque eles olham essa estrutura de peões, está fácil de ser atacada. Aqui, eu vou ter ou G4 de imediato, sacrificando o peão, né? Peão de G, ou primeiro o lance, cavalo E5. Eu acredito... Oh, meu Deus. Vamos pensar direito aqui. Evidente, eu já vi essas análises, mas não estou recordando exatamente qual deve ser o melhor lance. Vamos fazer o G4, vai, porque ele já está fazendo o B5 aqui e já está abrindo linhas aí para me atacar. Então, deixa eu tomar a iniciativa primeiro. G4, cavalo toma, torre de H, G1, já ataca o cavalo. Normalmente, tá, e agora cheque. É isso mesmo, agora cheque. E quando esse peão de F5, lembrei, peão de F5 volta para defender o cavalo, tem esse dama toma peão cheque, talvez agora, até, não sei se sacrifica já a torre, com peão toma e cavalo E5 com ideia de cavalo G6, cheque ao rei que se estiver em H8. Não sei se a linha é essa. Por exemplo, rei H8, torre toma, peão toma, cavalo E5 com ideia de cavalo. Mas ele fez isso. Tá. Já tem até torre de... Não, é torre de D1 atacando o bispo, mas ele simplesmente... tá, eu tenho sempre esse lance de escape se precisar. E mais, olha que interessante. Se torre toma, no futuro, não estou dizendo que agora, se torre toma G4, peão toma torre, dama cheque em G6, rei H8, bispo toma H6, se peão toma, dama toma com cheque e cavalo entrando, talvez primeiro a torre de D em E1, para eliminar esse bispo se for necessário. Vou fazer primeiro torre de D em E1. Ele deve fazer torre de A em D8, defendendo o bispo. Agora, conforme dissemos lá atrás, para sair dessa pressão, que ele vai fazer aqui um bispo, ele deve fazer um bispo ameaçando um bispo G5, por exemplo. O bispo G5 já leva cavalo G5 cheque. É para sair do ataque da torre dama G6. Certo. Não sei se é agora. Quero muito fazer que o torre toma G4. Com a ideia de liberar o ponto H6 para fazer bispo toma H6. Se peão toma, dama toma, cheque. E o cavalo também está chegando no jogo. Com o cavalo... E se eu fizer cavalo E5? Será que é bom? Não sei se é o mais correto. Doido para sacrificar essa torre nesse cavalo.
Tá, vou sacrificar pelo seguinte: torre toma, peão toma, bispo toma H6. Bispo toma H6, já ameaçando dama mate. Esse bispo... Vamos lá, seja o que Deus quiser aqui. Torre toma cavalo, peão toma G4, bispo toma H6, cavalo G5 já leva bispo, toma G5. Bispo toma H6, ameaçando dama G7 mate. Ele deve fazer um bispo F6 defendendo. Não sei se é melhor, mas bispo... Ah, tá, não pode. Não pode tirar o bispo daqui, porque torre está olhando... Não pode fazer bispo F6, porque torre toma E8. Se G toma H6, dama toma H6, cheque, e já tenho no mínimo perpétuo aí. G toma H6, dama toma H6, cheque, rei G8, dama G6, já tenho no mínimo perpétuo. Evidente que eu quero mais que o perpétuo aqui. O tempo meu está 1:14, ele tem 3 minutos no relógio, está bem melhor do que eu no tempo. Aqui eu tenho bispo toma G7. Torre toma, dama toma. Com cheque, e se torre volta, dama toma E7. O problema é que está caindo meu cavalo no final da variante. Mas vamos lá. Dama E8, cheque, torre G8. Ele fez esse. Ah tá, ele fez rei aqui defendendo. Mas agora eu tenho H6, porque se rei toma, a torre entra na coluna. Rei não pode vir para G6 porque está controlado pela dama. A torre se vier para F7, dama toma. A torre se vier para G8, dama toma. Ou pior ainda, torre toma. Se torre G8, torre toma E7. Ataca a dama, ataca o rei. E aí, meu amigo? Dama F4, cheque, rei B1. Dama toma H6. Talvez o melhor para ele, dama F4, cheque, rei B1, dama toma H6. E aí eu vou ter que pensar, eu vou ter que tirar o cavalo que está atacado. Se G toma F3, claro, peão toma cheque, rei B1, outro cheque, que bom, ele não tomou esse peão. Rei A1, evidente que se toma cavalo, peão toma torre. Dama G6, não, aqui é absurdo esse lance, porque eu tomo só dama, e agora cai com cheque, cavalo E5. E ele não tem mais nada aí. Está caindo os peões dele. Vou tomar peão. Esse peão não está passado, graças a Deus, porque seria perigosíssimo. Está ameaçando mate. Não tem mais ameaça de mate. Cai peão. Cai outro peão. Rei 2. B3 defendendo lá o peãozinho. Avanço com rei. Avanço com peão. E aí, meu amigo? A partida terminou. Cheque. Meu tempo. Descoberto. Mal. Tentar avançar esses peões. Ele vai me dar um cheque, outro cheque. Avanço.
Perdi um tempo. Ok, meus caros, retomando o vídeo, após as análises, uma Caro-Kann E4, C6, D4, D5, cavalo D2, D toma E4, cavalo toma E4, bispo F5, variante aí clássica da Caro-Kann. Se não me engano, tem o nome também de variante Capablanca, então pra você ter uma ideia de há quanto tempo isso ia jogado, né? Cavalo G3 atacando o bispo, que vai a G6, H4, novamente ameaçando um ataque ao bispo com H5, aí a casa de fuga H6, que já cria aí uma debilidade na estrutura de peões das negras. Tem finais bem interessantes, onde as brancas ganham explorando essa estrutura já defeituosa na ala do rei das brancas. Cavalo F3, cavalo D7, H5. Bispo H7, agora a troca dos bispos. Só para ilustrar aqui um pouco, eu já joguei variantes com bispo C4 e já sofri muito com esse bispo de casas brancas atuando nessa diagonal. Essa troca de bispos não é à toa, não é graça que as brancas estão fazendo, não. Esse bispo em H7 ele é muito forte nessa diagonal. Já levei muito couro tendo feito bispo C4 nessa posição. Bispo D3, bispo toma, dama toma, E6, libertando o bispo, liberando o bispo de F8, bispo F4, para fazer aqui, conforme mostra a seta, o grande roque. Interessante que esse lance também já limita a possibilidade agora de fazer bispo D6. Né? Dama A5, cheque, bispo D2, bispo B4, C3, expulsando o bispo, e agora C4, ganhando espaço no centro, atacando a dama e preparando lá novamente o grande roque. Com dama C7, grande roque, cavalo de G em E6. Esse cavalo em G3 está bem fora do jogo, ele entra no jogo agora, é um cavalo passivo sendo trocado aí por uma peça mais ativa. Cavalo toma, dama toma, cavalo F6, dama E2, já preparando aqui a ideia do G4. Roque, com a ideia aí de muitas partidas, já vem aí imediato B5. Nessa posição, conforme eu disse ao longo da partida, normalmente é um pequeno roque, com a ideia de B5 deslanchando um ataque bem rápido aí no rei branco. Roque, G4. Esse lance, eu fui olhar, é o lance mais jogado na posição, é o lance que as máquinas com pesadas análises encontram como sendo o melhor. Erradíssimo tomar esse peão. É meio que uma armadilha, né? Esse G4 é meio que uma armadilha, uma isca que se oferece para as negras. Coluna aberta, as torres vão atuar aí na coluna, as negras estão praticamente perdidas já nessa posição. Eu estava olhando as análises, normalmente é cavalo H7 nessa posição. E olha que lance estranho, cavalo de F6. Excelente casa para o cavalo vir para H7, para junto com o bispo ter que impedir o avanço desse peão. Triste isso, hein? Seguida de cavalo E5, provavelmente vai vir um F4 aqui agora, F4 que vai apoiar o avanço do peão de G4 para G5. Olha só, posição bem bacana, bem forte aí para as brancas. Então, após o roque G4, oferecendo o peão de sacrifício errado, tomar esse peão. Aí uma das torres vai entrar na coluna, torre de H e G1. Essa torre já não faz mais nada aqui mesmo. Esse peão impede a ação completa da torre na coluna H. Então, torre de H e G1, F5. F5 já é meio que perdedor, mas é o único nessa posição. Se cavalo F6, conforme você está vendo aí no vídeo, cavalo F6 já ganha aí a marquinha de interrogação, porque leva bispo, toma H6, cavalo E8 defendendo o ponto G7, cavalo E5 vantagem decisiva para as brancas. Então, após o sacrifício de peão, que as negras erradamente aceitam, a torre de HG1, F5 tentando sustentar o cavalo, já leva a dama toma E6 com cheque, rei H7, torre de D e E1, pressionando o ponto E7. As brancas têm sempre dama G6 com cheque, ganhando esse tempo, e dama em G6 e torre em D1 já oram lá a casa E8, conforme a gente vai ver em algumas variantes. Dama G6 nessa posição, a máquina sugere o espetacular cavalo H4, é um lance meio difícil aí de ser encontrado sobre o tabuleiro, com a ideia após, repetindo então, torre de D em E1, torre de A em E8, cavalo H4, com a ideia, essas brancas pudessem mover novamente, seria dama G6 cheque, rei G8, cavalo toma F5 ameaçando mate em G7, já tem que fazer torre toma cavalo, com dama toma torre, vantagem ultra decisiva. Olha lá, cavalo atacado, bispo já está tomando em H6, porque o peão de G7 está cravado aí na coluna, etc. Né?
Ainda outra análise após o correto cavalo H4 seria, por exemplo, se bispo toma H4, as brancas têm sempre esse recurso do cheque, ganhando um tempo aí sobre o rei, rei G8, e olha lá a ideia de torre de D em E1, com a dama atuando aqui na casa E8, legal? Vantagem decisiva. Seguindo então a partida, rapidamente recapitulando, G4, cavalo erradamente aceita o sacrifício, torre de G em E1, F5, dama toma cheque, rei H7, torre de D em E1. Esse lance eu fiz meio na sorte, até porque não tem qual outro lance que eu ia fazer nessa posição. Cavalo E5, troca o cavalo, o que eu estou querendo é sacrificar. Torre aqui, para justamente vir com a dama e torre atuar lá na casa E8. Torre de D em E1, torre de A em E8, dama G6, onde melhor seria cavalo H4. Seguindo então, dama G6, rei H8. Aqui, conforme você está vendo aqui no vídeo, torre toma G4 igual. Em parte perpétuo. Se é errado fazer o meu lance aqui, torre toma G4. Conforme de novo você está vendo no vídeo, torre E6, exclamação, vantagem aí já é decisiva para as brancas. Eu fiz aqui o torre G4, que leva a um empate perpétuo. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Vamos fazer o correto primeiro. Dama E6, análise, uma variante da partida que eu não joguei. Com a ideia de bispo toma H6, ameaçando mate em G7 de novo. Se G toma H6, já leva dama toma H6, rei G8, torre G6 cheque, rei F7, dama G7 mate. Voltando então, após torre E6, vimos que a ideia é bispo toma H6. E agora, se ao invés de G toma H6, as negras fizerem torre G8 defendendo o ponto G7, já leva bispo toma G7, torre toma G7, dama toma E8. Vantagem decisiva. Ok. Seguindo então com a partida, após rei H8, torre G4, lance errado que eu fiz, porque leva apenas ao empate perpétuo, com F toma G4, bispo toma H6. Até aí eu vi, né? Ele tinha G toma H6, e aqui no máximo que eu vou ter um perpétuo, com a dama em H6 e G6. H6 e G6, cheque perpétuo. É o máximo que eu tenho nessa posição. Por quê? Se eu tentar fazer uma gracinha aqui com o cavalo G5, por exemplo, ameaçando mate em H7, ele já tem lá bispo toma cavalo, dessa vez com cheque. Bispo toma cavalo já com cheque. Porque se não fosse cheque, esse bispo toma cavalo. Se o rei tivesse em B1, por exemplo, eu já teria torre toma E8. Né? Esse torre toma, dama toma. Com vantagem aí quase decisiva. E aí, nessa posição, cavalo G5 é errado, porque leva bispo G5 cheque. A dama toma G5, vantagem decisiva das negras. Então, o meu lance, a minha ideia, torre toma G4, leva no máximo a um perpétuo com bispo H6, e agora ele errou. Ele fez torre G8, tentando defender o mate. Como vimos, o correto seria G toma H6 com empate. Ele fez torre G8, né? A pressão, eu tenho uma pressão aqui no ponto E8, juntamente com a torre. Bispo toma G7, desvia a torre da defesa, a torre de G da defesa da torre de E. O rei não tem casa de escape, o único lance, torre toma G7, dama toma E8, foi o que aconteceu na partida, rei H7, H6. H6 porque com a ideia, esse símbolozinho que nós já sabemos é com a ideia de se rei toma H6, agora abre coluna para minha torre, torre H1, o rei não tem a casa G6, porque a dama controla, não tem a casa G5, controlada pelo cavalo. Tem que fazer esse desesperado, que só vai levar ao mate. Ok. A ideia também de atacar a torre, que não tem a casa F7, controlada pela dama. Esse torre vem para G8, por exemplo, claro, torre toma E7, vantagem mais que decisiva, né? Então, ele fez lá o dama F4, melhor na posição, rei D1. E ele aqui tinha dama toma H6, tirando esse ultra incômodo peão de H6. Cavalo E5, vantagem decisiva das brancas. Ele fez o errado aqui. Após dama F4, ele tinha que ter tomado lá o peão de H6. Ele fez de novo cheque com dama F5 cheque, rei A1, dama G6. Agora já leva dama toma dama, cheque, torre toma dama. Vai tomar de torre para sair do ataque do peão. Torre toma dama e a torre vai tomar E7, atacando o rei. Seguindo. Dama toma dama, torre toma bispo, cheque, rei toma H6, cavalo E5, claro, cavalo saindo do ataque. Cavalo E5, torre G8, já cai os peõezinhos lá, caiu o peão de B7,
Perdi essa partida no tempo, porém a vantagem aqui é decisiva para as brancas. Obrigado, pessoal.